Manhã de segunda-feira, hoje dia 3 de agosto de 2026. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. E com alegria nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Que a paz de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vós. Tudo aqui, nós estamos aqui, chegamos aqui, vamos para o amanhã, sempre no nome de Jesus, o nosso querido Mestre. Hoje, ainda gravando no domingo à noite, no final da noite, bem no final da noite, para enviar para os irmãos, a qualquer hora da madrugada, vai chegar por aí. Sejam abençoados e sempre amantes da bendita palavra do Senhor. Nada substitui a palavra, o poder do Espírito Santo. Com tantas inovações que nós estamos ouvindo, vendo e tantas coisas mais que são criadas através da ciência, da inteligência artificial, nada substitui o poder de Deus. Nada substitui a graça e a força do Espírito Santo. Nada. Ele continuará. Ele começou com a igreja e vai até o fim, sem mudar em nada. A gente sabe disso. O apóstolo Paulo, quando foi preso em Jerusalém, e o Senhor visitou ele na prisão e disse: Paulo, não desanima, porque assim como tu desse testemunho de mim aqui em Jerusalém, tu vais para Roma. E com esta mensagem, ele disse que foi o Senhor, ele registrou, que esteve com ele naquela noite e falou essas palavras. Como tu desse testemunho de mim aqui, tu vais fazer o mesmo em Roma. Mas até chegar lá em Roma, ele passou uma grande e terrível luta. Esteve preso na Cesareia, em Jerusalém pouquinhos dias, mas na Cesareia, sob as guardas do rei, né, sob o Império Romano, pediu para ir para Roma, para ser julgado em Roma, e foi. O julgamento não foi favorável a ele, ele morreu, foi morto, condenado à morte. Mas em todo o trajeto de Cesareia, de um navio para outro e do outro, até chegar lá, ele passou grandes lutas. Teve momentos que ele falou: faltou-nos toda a coragem, toda a esperança de viver. Faltou para nós. Quando ele viu aquelas tempestades, aqueles temporais no mar e o navio se batendo de um lado para outro, grande naufrágio, tiveram que invernar na ilha de Malta e depois seguir para Roma num outro navio. Mas quando ele chegou em Roma, ou seja, na Itália, onde eles tinham que fazer um trajeto por terra, não é? Ele diz no versículo 15 do capítulo 28 de Atos, ele tinha passado tantas lutas e tinha visto as mãos de Deus também operando. Mas nós, como humanos, irmãos, nós ficamos assustados às vezes com as tempestades desta vida. É verdade, irmãos. Às vezes eu estou ficando assustado, mas o Senhor tem me dado ânimo cada dia. E vocês são a razão do nosso ânimo. Sabe o que Paulo escreveu, ou Lucas escreveu sobre ele aqui, porque Lucas escreveu Atos dos Apóstolos? Ele diz assim: e de lá ouvindo os irmãos, novas de nós, nos saíram ao encontro à Praça de Ápio e às Três Vendas. Eram 2 lugares pequenos, lá junto do mar, até onde o navio transportou aqueles prisioneiros. E Paulo, vendo-os, quando Paulo viu os irmãos que vieram de Roma ao encontro deles, ele tomou ânimo.
Só pelo fato, irmãos, de nós ver, saber que vocês estão nos ouvindo e dando crédito para a palavra, nos anima, nos deixa animado. Passamos por momentos difíceis já na vida. Você também. Mas quando você olha para os teus irmãos, quando você vê os teus irmãos, não temos como nós viver sem eles. Não temos como viver sem um outro aqui nessa terra. Aqueles que Deus nos dá a possibilidade, a oportunidade de nos conhecer, olhar um no olho do outro e um encorajando o outro. Quando ele viu os irmãos, ele tomou ânimo, sinal que ele estava desanimado, ele estava triste, ele estava abatido e ele foi para a prisão. E diz a palavra que antes dele ser condenado à morte, toda a guarda pretoriana, quer dizer, a guarda real, ouviu a mensagem. Todos que estavam em Roma ouviram a mensagem. O medo não deixou que a mensagem pura da inteligência de um homem que foi dotado do poder de Deus, pois ele disse o evangelho, eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né, Esther? Verdade. Como aquele homem sofreu. Mas ele sempre estava olhando para frente. Ele sabia a promessa que estava lhe esperando, mesmo que eles o matassem. Aleluia, Jesus. Ele sabia, cria que a promessa era a vida eterna. Irmãos, nós aqui ouvimos o Evangelho, pregamos o Evangelho, mas temos que crer nós mesmos e também apontar para os outros que tem uma vida eterna. E essa vida eterna, quem escolhe somos nós, porque ela pode tomar uma direção ou outra. Vida eterna. Pode escolher o caminho do céu e também pode escolher o caminho do inferno. Isso aí, irmão, nós temos que pensar muito nisso. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 11, está escrito que a eternidade está dentro de nós. E se a eternidade é nós que temos que escolher, porque ela está dentro de nós, que nós possamos escolher a eternidade com Deus. Por isso que se anuncia o Evangelho, por isso que Paulo sofria tanto, porque ele queria ganhar almas para o Senhor. Ele queria tirar muitos do reino das trevas e que eles passassem para o reino da luz. Como ele sofria quando pregava para os próprios irmãos judeus dele. Como ele sofria quando eles rejeitavam. Ele dizia que ele até podia dar a vida dele, se eles aceitassem. E no final ele deu mesmo a vida. E muitos aceitaram. E nós cremos e devemos perseverar na esperança da vida eterna com Cristo. Essa é a esperança do verdadeiro cristão, crendo na palavra, obedecendo a palavra do Senhor tem que ser pregada como ela é, não como meu esposo já falou, por alguma inteligência artificial, não, é pregada no poder do Espírito Santo, para saber que ela é a verdade. E o Espírito Santo é que move os corações. É Ele que faz as pessoas aceitarem a palavra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre obedecer às santas palavras do Senhor, como Paulo obedeceu. Queridos irmãos, não é tarefa fácil anunciar o Evangelho como ele é.
Nós não podemos oferecer o evangelho sem futuro. Né? A palavra nos faz entender que Jesus é o cabeça da igreja. Como vamos oferecer um evangelho sem cabeça? Um evangelho sem um fim? Um fim, com segurança. E essa é a eternidade. O Senhor, o cabeça do nosso corpo, igreja, ele é eterno. E nós precisamos também, como a Esther citou, Eclesiastes aqui, que nós trazemos na nossa vida, trouxemos conosco as marcas da eternidade. Como vamos perder essa marca? Nós vamos viver a eternidade, num lugar ou no outro, mas nós queremos viver aonde está o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo de número 16, ele disse: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Não tem de que se gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim, ai de nós, se não anunciar o evangelho. É através da nossa boca, é através desses homens mortais que enfraquecem no físico, morrem, e é deles, é através de nós que o evangelho, através desses homens, que o evangelho chegou aonde chegou e vai chegar até o fim, através de servos e servas do Senhor. Ainda tem profetas para a igreja. Continua havendo profetas com responsabilidade de anunciar a eternidade. Nós seríamos as pessoas mais queridas do mundo se anunciássemos um evangelho sem cabeça. O evangelho só voltado para as coisas terrenas. Mas não tem como fazer isso. Nós estaríamos pregando contra nós mesmos, contra a marca que está dentro de nós, que é a eternidade. Não pensar mais nisso, não fazer caso disso. Mas nós pregamos o evangelho da eternidade. Me é imposta esta obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Muitas vezes, irmãos, lá eu acabei de ler sobre Paulo quando tomou ânimo. Você prega o evangelho e vem para casa, às vezes depois de uma mensagem, viemos no carro conversando com a Esther, e eu penso assim, como é que tomara que ela me dê uma palavra de ânimo, porque não é fácil a tarefa, é difícil. Chegou já o tempo, irmão, meu corpo pede isso, pelo cansaço, de olhar para o púlpito e dizer: eu vou enfrentar ele mais uma vez, Senhor. Eu vou pregar o teu santo evangelho. Me é imposta essa obrigação. Não vem de mim. Não vem de mim. Senão eu ia renegar isto. Mas é ele que impôs. Aleluia. Eu tenho, irmãos, um tratado com ele. Você também tem, que prega o evangelho. Agora, não faça desse evangelho um evangelho sem cabeça, sem futuro, mas o evangelho puro e santo, simples, singelo, que todos podem entender o santo evangelho de Cristo. Viro a página aqui e vou para o versículo de número 17, desse capítulo 9 de 1 aos Coríntios. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me foi confiada. Se eu faço de boa mente, sabendo que a eternidade também está dentro de mim, eu tenho responsabilidade comigo, eu vou receber o prêmio eterno. Não é um prêmio para me gloriar, mas é o meu direito de entrada junto com os meus irmãos. Amém. Agora, se faço de má vontade, é apenas uma dispensação, uma oportunidade que foi me dada e eu não soube aproveitar. Eu não soube me expressar. Eu não apontei a eternidade. E no versículo de número 8,
para logo nós estar encerrando, diz assim: logo que prêmio tenho? Que prêmio tenho enquanto eu estiver aqui? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Olha o que ele falou. Eu proponho o evangelho de graça. Proponho de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Tem muita gente, irmãos, abusando do seu poder, que não é ele está fazendo isso de má vontade, ele está usando a dispensação, como está no versículo 17, para usufruir de benefícios através do evangelho. Ele está negociando, mas não anunciando o evangelho eterno da salvação. Isso não convém a nós. Não convém aos santos de Deus. Não convém à igreja santa que tem ouvido os santos, olhos santos, ouvir e ver alguém procedendo desta forma. Mas releio o versículo de número 8. Logo que prêmio tenho? Se eu fizer isso porque faço aproveitando uma dispensação apenas, um tempo que vai passando e eu estou usufruindo, eu estou recebendo para fazer isto. E ele disse: proponho de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Meus irmãos, que o Senhor abra o nosso entendimento cada dia acerca do verdadeiro evangelho da salvação e não percamos esta santa oportunidade que o Senhor nos entregou, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo escreveu também lá em Romanos capítulo 1. E já encerro, meus irmãos, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, não. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. O evangelho não é fracionado, ele tem começo, meio e fim, meu irmão. Nós temos que evangelizar e anunciar como ele é. Querido Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós não sabíamos o que ia falar aqui nessa noite, mas pelo Teu Santo Espírito. Bendito é o Teu nome. Sim, Pai, a inteligência que Tu deste a nós, homens, desde o princípio, através do Teu Espírito. Ele vai abrindo caminho, vai abrindo portas, e nós chegamos, Pai, diante de Ti, com o puro e santo evangelho também diante dos homens. Querido Deus, ajuda os meus irmãos, os meus santos irmãos e irmãs, que nos ouvem todos os dias. E tem, Senhor, um apreço, tem amor, valorizam o evangelho da salvação. Querido Deus, dá-nos força para ir até o fim, levando essa mensagem, Senhor. Queira os homens ouvir ou não, ele vai ser pregado em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fique na paz do Senhor.